a propriedade de Deus. Nós aqui, no mundo presente, nós buscamos acumular muitos bens, muitas propriedades, achando que somos o líder de tudo, achando que as coisas são eternas e não queremos morrer, não queremos partir daqui. E de repente somos surpreendidos pela velha companheira e amiga morte. A morte é o quê? É o veículo que vai nos levar à presença de Deus, para os crentes fiéis. Então não tem motivo para temer a morte, porque simplesmente através dela é que vamos ver a Deus, é que vamos ver a Jesus. E no meio desse contexto, as pessoas reconhecem Deus como Senhor. Eu tenho minhas coisas, mas é de Deus. Isso é comum dizer. As pessoas normalmente pertencem a algum credo religioso, especialmente o cristianismo. O credo religioso é a igreja que você serve, a fé que você abraçou. De maneira que nós vivemos, administramos, sabemos que tem um Deus acima de tudo, mas ignoramos ou desconhecemos. Se somos desconhecedores, está perdoado, vai ser notificado, vai ser vacinado no dia de hoje, que nós somos propriedades de Deus, nós pertencemos a Deus e Ele é que tem o poder sobre nossa vida, sobre a nossa existência. E em plena era de conhecimento espiritual, em pleno século em que as pessoas têm que mostrar aí a sua fé ligada a alguma coisa, a um amuleto, a uma imagem, as luzes, né? Eu sou adorador de OVNIs, de seres que vêm do espaço. Outros adoram uma série de coisas. De certa forma liga a uma questão espiritual, embora 99,9% dessas fórmulas, dessa espiritualidade que o mundo oferece, não está ligada a Deus. Só uma é que liga-se ao Senhor. Mas não estamos aqui para criticar a fé nem a crença de ninguém. Estamos tão somente para mostrar que nós pertencemos a Deus. E na teoria, muita gente tem falado que estão salvos, sente até a alegria de uma vida eterna, mas na prática, quando nós vamos apurar os causúdios, pouquíssima gente passa na peneira, porque a própria Bíblia diz que são muitos chamados e poucos escolhidos. E por que poucos escolhidos? Porque as pessoas que, embora professem a Deus, embora conheçam que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, têm perdido tempo com coisas efêmeras, coisas banais, passageiras, muitas vezes, que as religiões, as fé profanas oferecem, e continua na prática delituosa do pecado. Todo esse mecanismo, toda essa grande máquina chamada mundo, tem levado as pessoas a errar. E no meio de todo essa funcionalidade espiritual, tem um que é o mentor, que realiza todo esse mal, logicamente, que é o diabo. Vamos ver se isso tem fundamento bíblico para logo após entender que nós devemos pertencer a Deus. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, temos a seguinte citação: Disse Jesus: Vós sois filhos do diabo e tendes em cumprir a vontade e o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele diz uma mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, amados, essa é a realidade que enfrentamos, essa é a realidade que o mundo vive. As pessoas dizendo ser de Deus, dizendo pertencer a Deus, mas continuando servindo ao diabo. A prova é que é o pecado. O pecado é o que predomina, é a grande esfera da maldade humana. E um grande número, ou um número alarmante de pessoas pensam que são de Deus, mas estão indo para o inferno. Volto a repetir, muitos pensam que é de Deus,
mas estão indo para o inferno. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, um exemplo simples. Agora, nós estamos vivendo um período de festejo, festejo profano. Para o mundo não tem problema, não queremos aluzir o povo que estão aí nas festas, nesses grandes banquetes, de forma alguma. Isso aí não vai ter problema nenhum. Mas quando se trata do evangelho, quando se trata da salvação, a Bíblia diz que uma vez vereis a diferença do que serve a Deus, do que é de Deus para o que é do mundo. E se a gente olharmos direitinho, um grande número de pessoas que dizem ser cristãos, nesse período estão entregues às drogas, às prostituições, às noitadas, às orgias do mundo, à adoração das coisas do mundo, mostrando que não é só falar, como vimos aqui em Malaquias 3,18, vereis a diferença do que serve a Deus para o que não serve a Deus. Nós devemos ter maturidade espiritual e reconhecer que Jesus Cristo quer o melhor para a nossa vida. Se passarmos na Sagrada Escritura, entrando no Jardim do Éden, no livro da Gênesis 3,15, veremos a derrocada da humanidade, o maior caos, o maior malefício gerado no universo, que foi o quê? A queda do homem. A queda de Lúcifer, não vamos nem falar que está fora dessa conjectura que estamos abordando, mas como estamos tratando de pessoas humanas, almas humanas, a maior catástrofe do universo, a queda humana. Mas naquela passagem Deus disse: de ti nascerá um varão, falando com a mulher, que pisará a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Isso aí é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, porque Jesus, quando esteve no Calvário, é certo que ele pisou a cabeça do diabo, determinou a nossa vitória, mas devemos reconhecer que ele também foi ferido, como eu falei há poucos tempos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus, humanamente, não deixa de ter sido ferido ali no Calvário, não deixa de ter sido machucado por causa dos nossos pecados. Então observe, um dia nós fomos criados, caímos, e um dia novamente fomos comprados por Jesus Cristo. Isso me faz lembrar um caso real, uma história que já falei aqui na Rádio Pirauá, vou falar hoje de novo, porque é importante ensinar a quem sabe, relembrar. Vamos relembrar a história de um rapaz, de um jovem, adolescente, que fez o seu primeiro barquinho, tipo veleiro, esses barcos de brinquedo, montou, preparou a madeira, preparou o tecido das velinhas e fez aquele barco e colocou ali no lago. Mas conta a história que veio uma corrente de água, um vento contrário, levou o barco para o fundo e ali sumiu. E aquele jovem fabricante daquele barco, aquele inventor, ficou triste, ficou abatido, sempre procurando, da esperança de um dia encontrar. E certa feita, ele viu aquele barquinho numa loja sendo vendido. Ele foi lá para aquele comerciante, questionou que era dele, mostrou que o barquinho tinha uma assinatura abaixo, que foi criação dele, mas o comerciante disse: olha, eu comprei esse barco por um preço alto, eu não vou lhe dar, se você quiser vai ter que comprar. Eu investi nele e não vou ficar no prejuízo. Ora, o barco não foi roubado, o barco foi embora, alguém encontrou, vendeu, fez um negócio. E diz que aquele jovem trabalhou muito durante algum tempo, juntou dinheiro, juntou as moedinhas e resgatou aquele barco. E assim que ele teve aquele barco de volta, ele chegou a dizer: leu 2 vezes, uma porque eu criei e eu fiz, e outra porque agora eu comprei ele novamente. O que falo é tão somente o que foi questionado, o que foi anunciado antes. Nós somos de Deus 2 vezes, porque um dia na Gênesis, um dia na criação, Deus nos fez, Deus nos criou. Mas a corrente do pecado, o vento,
da desobediência, da maldade, da perversão humana, da perversidade que semeia todo e qualquer coração humano, nos levou para longe de Deus. Mas um dia, não com o dinheiro humano, um dia, não com o fabrico humano, com a manufatura humana, um dia Jesus Cristo nos viu na vitrine do horror, na galeria do pecado, no museu dos desiludidos, dos desenganados, e nos comprou novamente através do seu precioso sangue, dando ênfase, dando autoridade a esse evangelho, a nossa salvação. Então, nós somos de Deus duas vezes, uma porque Ele nos criou e outra porque Ele nos comprou pelo seu sangue. Nos comprou o próprio Deus. Alguns pregadores, algumas pessoas pensam que Jesus Cristo comprou-nos ao diabo de forma alguma. O diabo não tem poder na nossa alma a ponto de Jesus comprar. O poder que ele tem é quando nós damos legalidade, isso é, autorizamos o pecado, cedemos aos caprichos de Satanás como seguidor deles. Aí sim, ele tem autoridade na nossa vida. Mas Jesus Cristo comprou ao próprio Deus, porque alguém tinha que nos apresentar, alguém tinha que nos envolver numa renovação espiritual. É tanto que na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, traz a seguinte citação: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado da vossa maneira vã de viver, que por tradição, olha aí o que é a tradição, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então observe que nós não fomos comprados com ouro, com prata, com diamante, com qualquer coisa corruptível. De quê? Do nosso pecado, da nossa maneira vã de viver. Que aprendemos de quem? Dos nossos pais. E das minhas andanças, ainda hoje eu dizer para uma pessoa: eu sou pastor da maior igreja do mundo, a mesma igreja que Jesus pastoreou, que não é um teto de PVC, não é um teto de cimento, né, de laje, mas é o mundo. Meu campo é o mundo, minha igreja é o mundo. A mesma igreja, o mesmo evangelho que Jesus pregou. E diz o seguinte: da vossa maneira vã de viver, que recebeste dos vossos pais. E na minha andança na grande igreja que está espalhada no mundo inteiro, a igreja universal no mundo inteiro, quando prego o evangelho, quando falo, as pessoas dizem: mas eu prefiro morrer na religião do meu pai. Eu prefiro ficar na tradição que vinha a minha família. E eu costumo também mencionar, não só aqui na Rádio Pirau FM, mas na Rádio Missão América, onde quer que eu ande, nas igrejas onde eu passo, nos povoados dos valados, eu costumo dizer: como morreu o teu pai? Aí vem na cachaça, na prostituição, na idolatria, no vício, na amásia, né, nas amantes da vida. Então essa é a perspectiva, essa é a configuração do mundo. Mas o evangelho, o Cristo que nós anunciamos é totalmente diferente. Aquele que pega o pecador, o cachaceiro, a prostituta, aqueles que estão envolvidos nos pecados de ordens sexuais, aqueles que estão envolvidos nos pecados de homicídios, de assassinatos, de roubo, e transformam numa nova criatura, e transformam numa nova pessoa no seu reino e na sua soberania, porque Deus não está interessado no tamanho do pecado, mas no tamanho do arrependimento. Aquele que diz a epístola aos Coríntios que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, porque agora com a renovação em Cristo nós nos tornamos propriedade peculiar de Deus, isso é, propriedade particular de Deus. Mas no dia que você compreender, no dia que você abrir essa sua cabecinha tradicional, religiosa, prevaricadora contra o evangelho, e entender que nós não somos propriedade particular do Estado,
algumas empresas, especialmente algumas prefeituras aí do interior, que o líder, o representante dessas entidades, o gestor, quer que a gente pense como ele, quer que siga ele, quer que adore a ele. Então, a palavra de Deus, nós não somos propriedade do Estado, nós não somos propriedade do nosso trabalho, nós pagamos nossa carga horária, quer seja particular, que seja em instituições privadas, que seja como autônomo, e temos uma vida pós-trabalho. Então nós não somos propriedade particular do trabalho, não somos propriedade de igreja, algumas igrejas com nome grande, com nome bonito, igreja evangélica, olhe bem, da minha maior, a minha melhor e a minha grande, achando que a gente é propriedade daquele pastor, daquela denominação, de forma alguma. Nós não somos nem propriedade da nossa família, nem do nosso cônjuge. Nós vivemos, mas na hora que Deus quer, Ele recolhe. Na hora que um ou outro quer, vai embora. Mas eu digo com toda a autoridade, nós somos propriedade particular de Deus, ou quem não quer ser de Deus é propriedade do diabo. Essa é a palavra, esse é o evangelho que você não tem escutado na sua igreja, esse é o evangelho que você não tem escutado na sua religião, porque ou você pertence a Deus, ou você pertence ao diabo. A Bíblia diz que para o entendido há dois caminhos, um que leva para o céu e um que leva para baixo o inferno. Então não há meio termo, não há uma forma aí de se justificar, a não ser em Jesus Cristo. Infelizmente tem pessoas que vivem nessa função, em função do seu trabalho, em função de ideologias, de tradições, de religiões humanas. Quando falo em religião, não tiro aqueles que dizem ser evangélicos, que não são, aqueles que andam vendendo propriedade, fala muito, os crentes falam muito da igreja católica na Idade Média, da indulgência, disso, que vendiam milagres, vendiam isso, vendiam aquilo, é verdade, os crentes falam muito. Mas hoje nós temos visto isso no meio dos crentes, no meio dos evangélicos. Foi um erro que aquela igreja cometeu no passado? Foi, não podemos ocultar. Se eu consultar o padre dessa cidade e disser, a igreja errou nesse tempo, quando ela queria fazer indulgência, quando ela queria tirar do inferno, ele vai concordar comigo. E vai concordar comigo também que hoje quem está fazendo são os que dizem ser evangélicos e não são. Muitas igrejas, muitos pastores vendendo milagre. Vem aqui que aqui tem milagre, vem aqui que só tem salvação. Isso é mentira do diabo. A salvação é em Jesus Cristo. Observe que não fui intolerante. Contei a história e relacionei. O conceito de história é o fato do passado relacionado com o presente. Qualquer estudante de história sabe disso. Então aconteceu no passado, hoje está acontecendo no nosso meio. Vendendo sal santo, óleo santo, vassoura santa. Vendendo propriedade no céu, os evangélicos. Só vai para o céu se for daqui. É uma agência, está agenciando a salvação. Só vai para o céu se for da nossa denominação. É uma agência. Está sendo pior do que aquela igreja do passado. Porque lá naquela época eles estavam sem conhecimento. E hoje nós temos conhecimento do evangelho. Naquela época o pessoal não tinha a Bíblia na mão. Não tinha tradução da Bíblia. Naquela época as mulheres eram subjugadas, não podiam nem entrar em certas partes da igreja. Mas hoje as mulheres pregam, as mulheres falam, todo mundo tem uma Bíblia, basta querer a tradução, o jeito que quiser a Bíblia tem. Então é momento de viver em função do Evangelho, viver em função de Deus e não em função das outras pessoas, achando que alguém vai nos levar ao reino de Deus. E quando faz esse tracejo, esse entrelaçado entre a história, tem uma coisa que as pessoas não percebem. É que nós passamos na escola de 4 a 8 anos, no mínimo, aonde os conteúdos da escola nos mostram o quê? Nos obriga a aprendermos ensinos abstratos. 8 anos, meus amigos, ensinos abstratos. Vou dizer o que é isso. Depois que nós aprendemos, não sabemos colocar em prática. Não sabemos para que se viu. Quer que eu prove?
Vamos falar de matemática. O teorema de Pitágoras, vamos falar sobre sistemas, sobre potenciação, raiz quadrada. Português, vamos falar dos verbos, dos tipos de verbo, uma série de coisas aí, de literatura. Quando foi que você usou esse conhecimento para o seu dia a dia? Não estou dizendo que é errado, não. Estou dizendo que a gente perde tempo com coisas sem sentido. Aí depois desses 8 anos aprendendo abstrato, coisa que não é tão importante, aí vem o profissionalismo. Vamos fazer uma universidade e vai descobrir quem nós somos. Tem que haver o ensino, tem que haver o conteúdo escolar. Mas existem muitas coisas que não faz sentido. Se a gente for fazer um concurso no setor de informática, como eu trabalho, vai ter lá umas questões de história. Vai ter umas questões de algebra, muitas vezes não vou nem usar aquilo. Se alguém for fazer para a área de medicina, vai ter muitas coisas relacionadas à matemática, que é mais da engenharia, que não faz sentido. Então o que eu quero dizer, não é que esses conhecimentos sejam banais nem façam sentido. É que nós perdemos muito tempo com conteúdo que não nos leva a nada. Nós perdemos muitas coisas, tempo aprendendo coisas que não servem de nada. É lixo. É lixo. Para quem vai ser um médico, para quem vai ser um advogado, para quem aprender folclore, saci pererê e a cuca, não faz sentido. Deve estudar, ver, mas sem tanta cobrança. Moral da história. As pessoas estão adquirindo na Bíblia, no mundo atual, conhecimentos religiosos que não estão dando direito ao reino dos céus. Pastor, na Bíblia sim. Porque nunca se viu tanta Bíblia na mão das pessoas. Antigamente era só escrito. Os crentes eram chamados de desodorante. Pegava a Bíblia, botava debaixo do sovaco e ia para a igreja. Rio dos crentes. Hoje em dia todo mundo tem uma Bíblia em casa. Tem crente que tem até 3, 4 tipos de Bíblia. Mas nunca vimos uma época de tanta perversidade humana. Nunca se vimos uma época de tanta imoralidade, de tantos assassinatos. Essa semana nós vimos aí o caso da nossa cidade, triste. Daquele pai que estava fazendo maldade com as filhas. Então observe. O rádio está pregando o evangelho, o televisor está pregando o evangelho, agora mesmo nós estamos retransmitindo, a internet está pregando o evangelho. As pessoas estão se achando que é de Deus quando não são de Deus. Nós estamos diante da pior geração de todos os tempos. Sodoma e Gomorra, sabe o que é? Café pequeno. Golândia, outras cidades daquela campina de Sodoma e Gomorra, é café pequeno diante das coisas que estamos vendo, diante das maldades humanas, diante de tanta religiosidade, de tanta idolatria, de tanto fingimento, de tanta dissimulação de pessoas. Eu sou de Deus. Que no domingo, no sábado à noite, na liturgia da sua religião, levanta a mão, glorifica a Deus, mas quando sai vai encher o tanque de cachaça, vai encher o pulmão de cocaína, vai encher o pulmão de maconha. Essa é a realidade. Maconha não é imoralidade não, é uma droga ilícita, LSD, maconha, cocaína. Pessoas que muitas vezes está na sua igreja, está no seu evangelho, nós crentes nesse meio. Um olho está no rosto do pregador, o outro está no marido ou na mulher, ou na moça, ou no filho da filha de cicrana. Essa é a realidade. Pensando maldade, maquinando coisas que o Espírito Santo se entristece. Coisas que separa de Deus. E acha que porque coloca um pedaço de pão na boca, coloca um suco de uva, um vinho, coloca um pouquinho de trigo, acha que isso vai resolver a situação. Pelo contrário, a Bíblia diz: come e bebe para a sua própria condenação, os que estão participando dessa maneira. Agora estou falando para todos os cristãos, né? Todos os cristãos. Quem diz que é cristão, essa palavra é para você.
dizendo que é de Deus, mas intimamente sabe que está distante de Deus, intimamente sabe que não tem nada a ver com o evangelho da Bíblia, não tem nada a ver com aquilo que ele lê durante o dia, o Salmo 1, o Salmo 23, os evangelhos. É como se estivesse lendo um jornal, é como se estivesse lendo um livro secular, lendo assim, só aquele momento, e saiu dali e esqueceu de tudo. Mas tem uma forma de sabermos se somos propriedade de Deus. Vou ensinar agora, vou dizer agora, para que você desperte para a salvação, para que você dê um basta nessa tua tradição, nessa tua repetição, nessa tua sabatina de pecado, de hipocrisia. Vamos dizer na Bíblia, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo é que nos uniu a Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. O que é que o escritor dizia? Que o que confirma conosco, o que base, o que mostra que somos de Cristo, é o que nos uniu a Deus. O que foi que uniu a minha esposa? O amor. Aí depois desse amor, aí veio uma aliança, né, uma confirmação, um papel, confirmou. Aí diz, o qual também selou, selo, é uma escritura, é uma marca registrada que você pertence. Você compra o documento lá, o duplo, o PV, está com o nome seu. Selou, é seu o veículo. A casa está no seu nome. A escritura. É o penhor do Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer é que se esse selo que você aderiu hoje, tem alguém no meio, tem uma terceira pessoa que não é Jesus Cristo, você está perdendo tempo. Se esse selo é o nome da sua igreja, a minha Assembleia de Deus, a minha Assembleia de Deus, é o meu pastor presidente. Está errado. O selo é a sua intimidade com Deus. É a sua interação com o Senhor, mostrando que você pertence a Ele. Confirma convosco que nos uniu a Deus. Se o que uniu a você é uma imagem de escultura, é um santo, é uma santa, é alguém que teve até o seu valor, teve até a sua santificação, teve até a sua justificativa diante de Deus, a daquele santo, a daquela pessoa, não a sua. Você tem que ter Jesus Cristo, você tem que nascer de novo, você tem que mudar de vida e não confiar em ninguém. E o único mediador de uma nova e eterna aliança é Jesus Cristo, ontem, hoje e eternamente. Que nos uniu a Deus. Quem é que lá está unindo você a Deus? É uma religião, é uma terceira pessoa sem Jesus Cristo, quando ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém viu o Pai senão por mim. João 14,6. É absoluto, não é relativo. Quer saber o que é relativo? Fique de frente a um espelho. Você desse lado é absoluto, o espelho é relativo. Faz o que você fizer. Então o relativo nunca vai ser o absoluto. O penhor do Espírito Santo nos torna propriedade de Deus. Ora, se no nosso casamento, se no nosso relacionamento matrimonial, se no nosso relacionamento sexual, esposa e esposa, dentro da legalidade da lei do casamento que Deus determina, nós não aceitamos uma terceira pessoa, imagine Deus que é puro, imagine Deus que é santo. Então, seu único elo de ligação a Deus é Jesus Cristo. Teologia até o rádio quer parar. O que lhe une é o próprio Deus. No universo da pesquisa, os grandes pesquisadores, para que uma pesquisa, para que uma tese tenha crédito e realmente receba reconhecimento, no mínimo 20 anos. Tem que passar 20 anos pesquisando, mostrando e provando por A mais B. E o pior de tudo, depois de 20 anos de pesquisa, para você entender o que eu quero falar, não tem nenhum fim lucrativo, você não ganha nada.
Todo pesquisador sabe disso. Albert Einstein, Isaac Newton, Nikola Tesla, Galileu, Freud. Aí no meio dessa galeria dos heróis, Jesus Cristo pregou, mas um pesquisador de comportamental humano. Ele olhava, embora ele seja Deus, mas ele tinha que se comportar como ser humano. Todos esses homens só tiveram reconhecimento depois da morte. Jesus Cristo só teve reconhecimento depois da morte. Não pense que você é de Deus, que você pertence a Deus, que é o reconhecimento aqui, de forma alguma. Eu quero que você entenda que a sua recompensa, o seu reconhecimento, a sua integridade vai acontecer na eternidade e não no século presente. Onde é que você entra como pesquisador? Da Bíblia, lendo, comparando, vendo a situação que você se encontra diante de Deus, diante dos homens, diante de si mesmo. Comece a fazer essa autorreflexão, essa autoanálise. Aí você vai perceber o quanto é falho, o quanto o mundo oferece coisas que não te levam a nada, prazeres que são momentâneos, que vão provocar dor e sofrimento eterno. O nosso reconhecimento só vem quando morremos. Em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Nele, quando vocês ouvirem e creram na palavra da verdade, o Evangelho os salvou. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Fechou agora. Em Jesus Cristo, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que participaram a Deus para o louvor da sua glória. Agora é morte, é muerte, como diz os espanhol. A garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertenceram a Deus, ou que alguns estados pertencem a Deus. A garantia de uma compra só aparece quando a gente recebe aquele selo, paga e diz, você tem uma garantia. Garantia de 1 ano, garantia estendida de 3 anos. E a Bíblia já falava disso. Se tratando desse campo de pesquisa na palavra de Deus, desse campo de salvação na palavra de Deus, a garantia da nossa salvação só acontece na morte. Sabe por que acontece na morte? Porque eu não posso garantir que daqui a 10 minutos eu não vá pecar. Ninguém pode garantir que não vai cair como ser humano. Porém, na morte ninguém peca mais. Olha como a coisa é legal. Enquanto nós estamos aqui, na Bíblia diz, nós somos santos pecadores. Mas na morte vem a certeza, a garantia que nós não pecaremos mais. Então, amados ouvintes da palavra de Deus, participantes do Evangelho de Jesus Cristo, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, fazendo transformações, se revelando. O que eu desejo hoje, nesse momento, é que o Espírito Santo lhe convença. Porque até agora, se não convenceu, até agora, se você continua na prática de algo, colocando um evangelho, colocando uma medianeira, um mediador sem Jesus Cristo, sem ser Jesus Cristo, é porque o Espírito Santo ainda não lhe convenceu. Você se convenceu. E gente convencida no mundo é o que mais tem. Como tem gente que é convencida. Agora, convertida, mudada pelo Espírito Santo, aí é complicado. Só o Evangelho. Então, terminando, a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, da glória de Deus, é claro. Então, nós, quando somos salvos, nós somos o que é a redenção do louvor dessa glória de Deus. Que o Senhor possa vos abençoar rica e abundantemente.